Fala, meus irmãos, graças a paz, família, tudo beleza? Bom, vamos lá, estamos compartilhando aí mais uma leitura para o nosso grupo de estudo aí abençoado. Eu quero que vocês atentem para o primeiro vídeo aí no capítulo 1, João. Estamos no capítulo 1 também, só que agora a gente vai ler do versículo 15 adiante. Então, se você não deu tempo de assistir o outro vídeo aí, assiste o outro vídeo aí que você vai entender melhor, beleza? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, ó, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João ele fala aqui em mistério, em que sentido? Que ele fala de Jesus, que estava para vir ali, só que o propósito dele era antes mesmo de João, do nascimento de João. João pode se tornar um filho, praticamente ele nasceu na mesma época ali de Jesus, no mesmo ano praticamente, né? Só que um pouco antes, vamos dizer anos antes ou quase um ano antes. Só que o que acontece? Quando ele começa a preparar o evangelho, Isaías fala assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do meu Salvador. Isaías, 400 anos antes, começava a falar do homem que seria levantado para começar a doutrina do batismo. Quem que iniciou a doutrina do batismo? João, que recebeu o apelido de Batista, filho de Ana, filha de um casal que era sacerdote do templo, onde um anjo apareceu a eles e ela já em idade avançada, Deus falou com o esposo dela que eles teriam um filho, né? E ela tinha um grau parentesco ali com a Maria, mãe de Jesus, ao ponto que vem um versículo da Bíblia aí com a criança, ela grávida, a Ana grávida, quando aparece Maria para visitar ela, também grávida, a criança dentro do ventre da Ana, que era o João Batista, começa a pular e se alegrar, e fica ali agitada, e ela sente uma presença muito boa ali, e ela entende que é algo espiritual. E aí ela lança a palavra profética na Ana na vida de Maria, falando assim, mulher agraciada, e começa a mencionar outras palavras referente a algo profético que estava sobre a vida dela, o nascimento do Cristo, nosso rei. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, dando continuidade aí, todos recebemos também, ó, versículo 16. E todos nós recebemos também a sua plenitude. Plenitude é inteireza, algo pleno, algo inteiro, algo perfeito, algo não foi feito pela metade, foi consumido tudo. Então todos nós recebemos também a plenitude com a graça sobre graça. O que Deus fez para nós é perfeito, é pleno, inteiro, inteiro, não tem nada pela metade, não tem nada no mais ou menos. O que você entende aí com isso? Coloque aqui embaixo aí o que você entende sobre plenitude. Vai ter passagens da Bíblia aí que ela vai falar, ó, atingiu a plenitude, um nível perfeito, entendeu? Quando usa esse termo na Bíblia, plenitude, está pleno, cheio, completo. Só para vocês entenderem aí quando você vê esse termo na Bíblia aí, ó, plenitude. Porque, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ó, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Veio um grupo de religiosos ali perguntar para ele, para João Batista lá. E aí ele falou: não, eu não sou o Cristo. Dando continuidade aqui, ó. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Tu és o Elias? E disse João Batista. Né? Ele falou: não, eu não sou Elias. Né? Até porque as vestes dele dá a entender que ele era o Elias do Antigo Testamento. Né? Tinha vestes ali que representava simbolicamente, que parecia ser o Elias. Uma capa ali, um cinturão, uma roupa ali, que, enfim, comia gafanhotos, mel silvestres, pregava no deserto, começava a batizar pessoas, tinha uma autoridade ali também incrível, ao ponto que muitas pessoas vinham ao arrependimento. Vamos lá. E esse grupo ali começa a questionar, ó, ele, ó. E este testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem quem é ele, né? Ele confessou e negou, confessou que ele não era o Cristo, não era o ungido que viria.
E perguntaram então quem que você é? O Elias? Não, também não sou. Você é um profeta? Ele respondeu, não, não sou. Então eles disseram, pois quem é você? Para que nós devemos dar resposta àquelas pessoas que nos enviaram para perguntar para você. Quem diz de você mesmo? Quem é você? Eles perguntaram para o João Batista, aquele grupo de pessoas religiosos que vieram ali falar com ele. Ele disse assim, ó, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele deu essa resposta. Eu sou a voz do que clama no deserto. E essa resposta é uma resposta que o profeta Isaías, 400 anos antes, havia dito que viria. Ó. Então, completando ali as escrituras. A palavra de um profeta, ligado à vontade de Deus, ela não volta vazia sem fazer o que é da vontade de Deus. Ó. E disseram, deserto, aí ele fala assim, ó. Disseram, pois, quem és tu, tal, dizia eles. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, da linhagem dos fariseus. Perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que você batiza? Eles perguntando para João, ó, por que você batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta, então por que você está criando essa doutrina do batismo então? Aí ele fala assim, ó, João respondeu dizendo, eu batizo com uma água, algo simbólico ali, né? E para você que não sabe ainda, o batismo com a água, ele representa assim, ó, morre o velho homem, quando o pastor ele faz aquele ato profético, e nasce o novo homem. Qual que é a simbologia disso? Quando você confessa Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, quando o pessoal faz muito apelo, né? Muitas das vezes em púlpito, fala, quem quer aceitar Jesus aqui como seu Senhor e Salvador? Quem entendeu a mensagem do Evangelho durante a pregação ali, fala, ó, vem aqui à frente. A pessoa vai, levanta a mão, vai lá à frente. Você quer aceitar Jesus como sendo seu Senhor e Salvador? Você aceita Ele, você confessa que, por exemplo, alguns utilizam esse termo, você confessa os seus pecados aqui, né? Você confessa que você é um pecador e necessita de Cristo na sua vida. Você quer aceitar Jesus? Diga então, eu aceito Jesus como sendo o meu Senhor e Salvador. Espírito de Deus, faz morada em minha vida. Senhor, eu me arrependo de todos os pecados que eu fiz, que eu cometi. Eles fazem muitas das formas, é semelhante a essa explicação que eu estou te dando ali durante os cultos. Cada pregador ele tem a sua forma, mas ele dá, a maioria deles, esse mesmo direcionamento, para a pessoa fazer uma confissão pública e para que ela venha se arrepender. E a partir dali que ela confessou Jesus, verbalizou como ele sendo seu Senhor e Salvador, o que ela está fazendo ali? A partir dali ela está constituindo uma aliança com Deus. Uma aliança significa compromisso, um pacto. E a partir dali ela está falando, Senhor, venha ser meu Senhor em minha vida, faz morada em meu coração. A partir dali ela quer ser direcionada por Deus, ela não quer seguir pelos seus próprios caminhos, ela quer praticar o Evangelho de Cristo. Você entendendo que você tem que praticar o Evangelho de Cristo, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que caminho é esse? É o caminho que te vai levar à salvação. É o caminho que te vai levar à libertação. É o caminho que te vai te conduzir a uma cura. É o caminho que vai te conduzir a um propósito divino. É um caminho que você vai se tornar um homem, uma mulher de Deus. Tudo que você necessita está em Deus. Tudo que você necessita está em Jesus. Todas as leis, as regras espirituais para você ser abençoado, está escrito nas Escrituras Sagradas. Jesus nos ensina isso. Então vamos lá, dando continuidade. A partir daí, eles vão partir depois com o batismo. Vão te dar umas explicações ali referente à doutrina do batismo. E quando é feito o batizado, está simbolizando que está morrendo o velho homem e nascendo um novo homem. Por que eles colocam a mão aqui sobre a cabeça da pessoa, seguram no peito, tenta levemente descer as águas? É uma submersão ali. Submerge a pessoa, né? Não é aspersão. Aspersão, quando vem aquela aguinha de algumas religiões também, que em outras culturas eles colocam sobre a cabeça um pouquinho de aguinha, às vezes na pessoa ali tudo, e fala que ela está sendo batizada. Em casos extremos pode utilizar esse meio também. Mas o que eu acredito que seria mais ideal, né? Copiando os homens da fé antiga ali do Novo Testamento, na doutrina do batismo de Jesus ali. É quando você participa ali de você submergir na água, você vai ser submerso na água ali e tal, você abaixa a pessoa na água, o pastor, o homem de Deus, a pessoa ali, o líder espiritual, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado em nome de Jesus. E quando ela puxa a pessoa de volta ali, o que acontece?
biblicamente, profeticamente, simbolicamente falando, morreu o velho homem. E ali está nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um novo homem, você tem uma aliança com Deus agora. Você firmou essa aliança, verbalizou ela e fez o ato profético ali semelhante a Jesus Cristo. Você vai ver mais adiante Jesus sendo batizado pelo João Batista. Vamos lá. Este é aquele que vem após mim, ó. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês não conhecem ainda. Tá vindo um cara aí que vocês não conhecem ainda. Ele está falando de Jesus. Esse é aquele que vem após mim, quem foi antes de mim, no qual eu não sou digno de nem desamarrar as suas sandálias, correr as suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde não... do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Está falando no local que ocorreu. Ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora que ele viu Jesus Cristo, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Porque antes da existência ele já existia, Jesus. Ele praticamente ali, ele veio em espírito, né? Nasceu como homem, né? O verbo se tornou carne, uma criança, e provou muitas das mesmas provações que nós. Só que ele venceu o pecado, ele se tornou 100% santo ali. 100% humano e 100% santo, que ele não se rendeu ao pecado. Ó, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Na hora do momento do batismo de Jesus, manifestou-se do alto o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, no corpo de uma pomba, veio simbolicamente como uma pomba. E ali a Bíblia menciona que repousou sobre a cabeça de Jesus. Ele sumiu ali. Naquele momento que repousou sobre a cabeça dele, do alto abriu-se os céus ali e ouviu uma voz, todo mundo que estava ali presente naquele local no batismo de Jesus, dizendo assim, este é o meu Filho amado, por quem eu tenho prazer. É o próprio Deus Pai falando a respeito de Jesus no momento do batismo. Versículo 34. E eu vi e tenho testificado, João Batista falando, ó, que este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37, ó. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. 2 discípulos que estavam ali com João Batista, na hora que escutou João Batista dizendo isso a respeito de Jesus, falou, opa, começaram a seguir Jesus ali então. Vamos lá. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde moras? Os discípulos iam perguntar para ele. E ele disse-lhes, vinde e vede, vem e vocês verão. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era o discípulo, no caso se tornou um discípulo, né? Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. André e Simão Pedro. Vamos lá. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. Achamos o Cristo. E levou a Jesus, levou o seu irmão até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão. Jesus olhou, bateu o olho nele e falou assim, ó, tu és Simão, filho de Jonas. Então você será chamado Cefas, que traduzido significa Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Aí começou a formar o grupo dele ali, os discípulos, né, os 12 discípulos. Começou a recrutar. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só essa declaração aqui, ó. Felipe achou Natanael. Redobre a atenção agora, ó. Quando ele achou Natanael, ele falou assim, ó, havemos achado, nós conseguimos achar aquele a quem Moisés escreveu na lei.
Moisés já tinha falado dele lá atrás, em pergaminhos, nas leis antigas, falado aos seus antepassados, aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Achamos quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Declaração interessante aqui, ó, para se tornar mais fiel ao texto ainda. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a parte incrédula dele aqui, ó. Ele falou, então, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que eles falavam, teólogos falavam que, infelizmente, não havia coisas grandiosas realizadas naquele local. Era uma cidade bem simplesinha, né? Alguns comentam que haveria até uma certa pobreza sobre o local. Mas, enfim. E disse-lhes Filipe, vem e você verá. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, ó, quando Jesus viu ele vindo na direção dele mais adiante ali, né, que aí ele falou assim, ó, eis aqui um verdadeiro israelita, Jesus declarando sobre a vida de Natanael, eis aí um cara aí que é verdadeiro, um cara que realmente é um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, que significa engano, não tem engano sobre a vida desse rapaz, esse rapaz é íntegro, ele praticamente ali é uma pessoa honesto, não tem mentira habitando em palavras dele ali não, é um cara que praticamente ali é justo, né? Jesus declarando isso sobre ele, o cara ficou estagnado, ficou ali assustado. E disse-lhes Natanael assim, ó, falou assim, ó, de onde você me conhece? Quando Jesus falou isso sobre ele, falou, de onde você me conhece? Aí Jesus respondeu, eu disse-lhe, só porque eu disse a você, Natanael, antes que Felipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo de uma figueira, antes dele te chamar, você vindo a mim, só porque eu falei essas palavras, que eu te vi, você debaixo de uma figueira ali praticamente orando. Então Natanael respondeu e disse-lhe, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por quê? Foi uma revelação. Como assim ele consegue ver ele no momento que ninguém estava vendo ele? Como assim que os judeus daquela época, na cultura daquela época, eles tinham já como orar no secreto, uma parte mais distante, muitos deles. Ele está ali no secreto, falando com Deus, falando no quietinho ali. E ele, não, para não ser visto, estava no local mais distante, tendo aquele particular com Deus, falando com Deus ali, buscando falar com Deus ali, no jeito dele. E aí a Bíblia menciona que Jesus havia visto ele, e ele não tinha visto Jesus. Se ele não tinha visto Jesus, Jesus tinha visto ele. De fato, ele ali, espiritualmente falando, já tinha o conhecido, mesmo antes de formar ele, como está no livro de Isaías, que ele fala, desde o ventre da nossa mãe, ele já nos conhece. Então Natanael respondeu e disse isso, ó. E Jesus, no versículo 50, ele fala assim, ó, respondeu e disse-lhe, por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, você creu? Então coisas ainda maiores do que essas, você ainda verá. E disse-lhe Jesus, ó, na verdade eu te digo, que daqui em diante você verá o céu aberto e os anjos, você verá do céu aberto os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A partir dali você vai ter uma experiência nova com Deus. É possível você até mesmo ver anjos trabalhando ao favor do Senhor, tá bom? Então comente aí, galera, o capítulo 1 aí já foi mencionado, vamos dar uma continuidade a outras leituras também, para que vocês sejam edificados e aprendam o puro e verdadeiro evangelho, um caldo grosso aí que vai deixar vocês forte na sua fé, quando a pessoa vir com algum tipo de informação que não está condizente à palavra de Deus, você vai falar, opa, peraí, isso aí não está condizente com a palavra não, o que foi me ensinado foi isso, tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e verdadeiramente vos sereis livres. Forte abraço, fica com Deus, meus amigos.